Fala pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é João, eu sou um profissional da área de tecnologia e eu sou um amante por aprender coisas novas. Eu gosto de ficar antenado em tudo que está acontecendo e eu gosto de aprender coisas novas o tempo todo. E é justamente sobre isso que eu vou falar aqui hoje. Como eu tenho esse gosto por aprendizado, eu sempre estou estudando alguma coisa, fazendo algum curso, lendo algum artigo, então eu estou absorvendo informação o tempo todo. Só que nesse mundo atual, a gente tem uma quantidade excessiva de informação. E se a gente não aprender a lidar com isso, a gente acaba sobrecarregando a nossa mente, porque a gente vai absorver um monte de informação e não vai saber o que a gente vai fazer com aquilo, né? Então no final você está sendo improdutivo, porque você está dedicando o seu tempo para aprender essas coisas novas, mas você não está usufruindo desse aprendizado, você não está aplicando esse conhecimento. E não é que a nossa mente não tenha a capacidade de armazenar todas essas informações, mas é que a gente precisa criar um sistema eficiente para que a gente consiga acessar essas informações de uma maneira rápida e eficiente para então a gente conseguir aplicar. Então é isso aí que a gente vai falar no vídeo de hoje. Bora lá! Então eu vou começar falando como que eu organizo as minhas leituras. Eu gosto muito de aprender através de livros, seja audiobook ou seja um livro físico, microbook, não importa, mas eu gosto muito de aprender através de livro, porque eu acho que o conhecimento de livro ele é muito condensado. Então o autor se dedica ali às vezes vários anos para escrever aquele livro, então é muito extenso o conhecimento, né? Então você consegue aprender muito através daquilo que o autor tem a te passar. É por isso que eu gosto muito de ler livros e hoje nós vamos falar especificamente de livros, mas nos próximos vídeos eu vou falar como que eu organizo outras coisas, como artigos, cursos, podcasts e por aí vai. Então eu vou mostrar como que eu criei umas páginas no Notion para eu controlar todo esse meu processo de leitura. Então, esse é o meu banco de dados que eu controlo as minhas leituras. Eu vou explicar passo a passo o que eu faço aqui dentro. Então, inicialmente eu tenho aqui as minhas leituras atuais, todos os livros que eu planejei que eu quero ler nesse ano, os que eu estou lendo atualmente e todos que eu já finalizei. Então aqui eu tenho esse controle do ano inteiro, né? Geralmente no início do ano eu coloco aqui todos os livros que eu quero ler. E aí, sempre quando eu quero criar um novo livro, eu olhei na internet, eu achei um novo livro, eu crio e eu já tenho um template aqui que me ajuda muito a controlar essa leitura. Então aqui eu tenho diversas informações do livro, por exemplo, número de páginas, as áreas. Esse livro é sobre o quê? É sobre carreira, é sobre empreendedorismo, é sobre gestão de projeto. Então vocês vão ver que isso aqui ajuda muito a controlar depois também, quando você quer acessar esses livros, né? Quem é o autor, qual que é o link, né? Se eu for comprar um e-book, por exemplo, a nota final que eu dou para ele após a leitura. Eu faço alguns controles do número de páginas, de quando eu comecei e terminei a ler esse livro, para eu medir o tempo que eu levei para ler esse livro, né? E a média de páginas que eu leio por dia. Aqui eu tenho um checklist que eu sempre faço antes e depois da leitura, né? Então, inicialmente eu preencho essas informações aqui, como eu disse, eu tenho um checklist para lembrar disso. Eu faço uma pesquisa, um resumo ou skimming, como é chamado, né, para eu entender sobre o que é o assunto daquele livro, se aquele livro vai ser realmente útil para mim. Eu faço perguntas também, então, quais as perguntas que eu pretendo responder com aquele livro, né? Isso me ajuda muito a melhorar a retenção de conhecimento. Então, eu não leio um livro simplesmente por ler, eu tenho um objetivo com ele, né? Eu quero responder algumas perguntas. Então eu já defino essas perguntas aqui, ó, antes da leitura. Já tem algumas aqui, por exemplo, como que eu vou usar esse conhecimento, por que que isso é importante. Mas aí eu posso definir novas também. E aqui é um processo posterior à leitura, né? Então eu faço uma recitação, uma resposta às perguntas que eu fiz anteriormente para ver se o livro realmente respondeu as perguntas que eu esperava que ele tivesse respondido. E aí eu faço um término aqui, né, para finalizar eu faço um resumo de tudo isso e eu vou mostrar passo a passo como que isso tudo funciona. Então, esse é um template para criar um livro novo. Também tem esse trabalho de capa que eu vou falar em breve, mas isso aqui é uma coisa que me ajuda muito na revisão do conteúdo do livro. Então, esse é o formato que eu uso para sempre criar um novo livro. Além dos livros que eu tenho aqui do ano, né, os atuais, eu também organizo todos os livros que eu já li e todos os livros que eu ainda quero ler. Se eu vier aqui nessa outra visão,
vocês podem ver que aqui eu vou acessar todos os livros que eu já li até hoje. Então, todos esses livros eles estão registrados aqui. E isso me ajuda muito, porque sempre quando eu quiser voltar para lembrar do conteúdo daquele livro, ele está aqui, eu posso abrir essa página e acessar esse conteúdo. Então, isso é muito útil, né? E da mesma forma, eu controlo todos os livros que eu já vi em algum lugar e que eu tenho interesse de ler, né? Então, aqui vocês podem ver que tem uma lista enorme de todos esses livros que eu ainda quero ler na minha vida, né? E eu tento organizar aqui já, eu pego e já coloco a área de conhecimento. Então é dessa forma que eu organizo as próximas leituras que eu farei, né? E normalmente eu entro aqui de vez em quando para fazer uma revisão, para ver se ainda faz sentido eu ler esses livros. E agora eu quero mostrar para vocês a parte mais importante, que é o que eu chamo de trabalho de capa, que é a ideia de você pegar o conteúdo que você aprendeu no livro e transferir ele aqui para o Notion para que você possa assim fazer revisões. Então eu vou abrir esse livro aqui, ó, A Arte de Pensar Claramente, que é um livro que eu estou lendo atualmente. E vocês podem ver que aqui tem uma página que se chama Trabalho de Capa. Então, como eu mostrei lá no início, quando eu crio um novo livro, ele já cria com um template esse trabalho de capa. E quando eu abro ele, vocês podem ver que aqui eu tenho um monte de anotações. Então, o que eu faço? Quando eu estou lendo um livro, principalmente o físico, mas isso serve para e-book ou qualquer outro também, eu vou fazendo as marcações ali das partes que eu achei mais importantes naquele livro. E uma vez que eu finalizei, eu pego essas marcações e eu transfiro elas para cá. Então, aqui eu coloco a página em que a marcação está, eu coloco uma breve descrição, eu classifico isso para falar se é um ensinamento, se foi uma reflexão que o autor fez, um pensamento dele, ou se é algo prático mesmo. E aqui vocês podem ver que eu linko isso com aquele meu diário de aprendizado. Se você ainda não viu o vídeo do diário de aprendizado, eu vou deixar um link aqui nesse vídeo para você assistir. Assiste lá que vai ser bem legal. Esse vídeo é muito útil para revisar todo o conhecimento que eu aprendo através de livro ou qualquer outra fonte de informação. Então aqui eu faço esse vínculo desse aprendizado desse livro com o diário de aprendizado. Então automaticamente esse aprendizado aqui vai ser revisado constantemente porque eu já tenho esse sistema pronto lá no meu diário de aprendizado. Então, dessa forma, eu consigo organizar todo o conhecimento que eu tenho do livro. Então, aqui, por exemplo, como eu tenho a página já anotada, se eu quiser voltar naquele livro e ler o que é exatamente essa parte aqui, eu já posso ir automaticamente na página 15, né? Eu não preciso ficar folheando o livro inteiro, às vezes, para achar uma informação que eu quero. Eu posso, por exemplo, pesquisar aqui por uma palavra-chave e encontrar essa informação de uma forma muito mais fácil, muito mais produtiva. E por fim, eu costumo também taguear esse livro de acordo com algumas categorias, né? Então vamos dizer que essa parte aqui fala de decisão, como tomar melhores decisões. Então eu marco isso aqui como decisões porque depois eu consigo filtrar por essas categorias e aí facilita muito também o meu aprendizado. Então esse é o trabalho de capa de apenas um dos livros, mas a parte mais útil de tudo isso é que eu consigo também ver esse trabalho de capa de todos os livros. Vocês podem ver que aqui eu estou vendo o trabalho de capa e a anotação de todos os livros. Então isso aqui é muito útil, por exemplo, quando eu quero vir aqui e fazer uma pesquisa de tag. Então por isso que as tags são super importantes. Se eu quiser pesquisar, por exemplo, por decisões, eu vou achar aqui informações e anotações de diversos livros diferentes. Vocês podem ver que aqui tem a coluna dos livros. Então aqui tem diversos livros que eu li e que falam sobre tomada de decisões. Então isso aqui é muito útil quando eu quero revisar um conhecimento sobre um assunto específico. E dessa forma eu consigo visualizar tudo que eu aprendi sobre aquele assunto em todos os livros. Então é isso, pessoal. Essa é a forma como eu organizo a minha leitura de livros. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que também possa ser útil para vocês no dia a dia. E se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like, se inscreva no canal. Eu te espero numa próxima. Até mais.